caso Roswell entrou pra história com essa data, só que não é o dia 8 de julho. Isso é uma das coisas que torna esse caso tão curioso até hoje, porque a própria data em que ele ocorreu, mesmo sendo o caso mais estudado até hoje, o dia exato do suposto acidente, mesmo isso ainda está em debate. Aí você chega em 1952, o Blue Book já estava em funcionamento. Acontece aquele famoso caso da invasão de Washington. São 2 dias no ano de 1952 em que objetos voadores não identificados sobrevoam a capital dos Estados Unidos. Você tinha aquelas técnicas desenvolvidas no MK Ultra sendo utilizadas na América Latina. Então as torturas realizadas no DOI-CODE, os desaparecidos no Uruguai, toda pessoa que foi vítima de uma ditadura na América Latina, e você pode falar de outras regiões. A CIA era quem dava o e-book. Tó, você quer fazer? Tó, tá aqui. Estou fotografando vários objetos. A ONU nunca disse um avião. Ela teve um contato imediato de 3º grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz programas, segredos, acobertamento, investigação e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá de Tauba, gente, Eduardo Oliveira, o Kenneth Arnold de Taubaté. Como estás? Mais um acobertamento no paraíso. O senhor tem acobertado muitas coisas ultimamente, meu caro Eduardo Oliveira? Não que eu possa dizer publicamente. É por isso que é um acobertamento. Sim. Exatamente. A vida do nosso caro Eduardo Oliveira é um eterno acobertamento, né? Muita gente não sabe de muita coisa da vida desse eu, homem. inclusive. A Ele minha mesmo. vida é acobertada de mim mesmo depois do acidente que eu sofri. Ah, claro. Bota a culpa no acidente, né? Sim. É assim que Cara, funciona. juro pra você, foi agora estamos em setembro, agosto, finalzinho de agosto, uma pessoa chegou no condomínio aqui que eu moro, me cumprimentou, pô, quanto tempo, hein? Desde lá da época da escola tal. Pois é, mas a escola tal era uma escola técnica, não era escola regular, assim, tá? Não. E eu, nossa... Era pra você lembrar da pessoa. Falou de um projeto que eu apresentei lá, que eu lembro, mas eu não me lembro da pessoa. E é isso aí. Bom, meus caros, hoje nós temos um convidado. Vocês viram que nós não temos, né? Não chamei aqui o nosso caro Gustavo Cornacchione. Mas hoje nós temos um convidado mais do que especial para esse tema mais do que especial. Ele que vem diretamente de Jaboticacia, Gustavo Cornacchione, o nosso Felipe Corso de Jaboticabal, convidado hoje aqui do podcast Contato. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Faz muito tempo que eu espero por essa oportunidade de participar desse podcast. Acompanho vocês desde o começo. Vejo que vocês começaram mais ou menos, melhoraram um pouco, tá piorando demais. Mas vindo aqui agora, eu de repente posso ajudar a melhorar. Tô muito contente que tô podendo falar aqui sem o Gustavo estar presente. Eu não gostaria de participar desse bate-papo, dessa conversa com ele. Prefiro realmente que seja só eu e vocês, porque eu não gosto daquele cara. Muito bem. É isso, meu caro ouvinte. Hoje nós não teremos o Guto, nós teremos Gustavo Cornacchione aqui com a gente.
autor do livro Ruído Oficial, como a CIA manipulou a ufologia. Livro que está nos seus últimos momentos de catarse para quem está ouvindo esse episódio na data de lançamento, hein? Se você está ouvindo esse episódio no final da semana ou então daqui a alguns meses, provavelmente esse livro não está mais no catarse. Mas se você está ouvindo na data do lançamento, o livro ainda está no catarse, é a reta final ali, aquela corrida final para você poder garantir com preços especiais, com itens especiais, itens exclusivos do catarse do livro Ruído Oficial. E nós temos que agradecer vocês. Eu vou pedir pro Guto aparecer aqui rapidinho, porque ele, né... Sério? tá Você vai falar pra ele muito. entrar? Eu vou sair, então. Vou falar pra ele entrar. Pera aí, deixa eu sair, vou aí chama ele entra. Eu vou pedir Pedimos pra ele entrar desculpas, aqui. inclusive. É porque assim, você nossa. tá entrevistando o Gustavo Cornaccioni, o apresentador do Contato é o Exatamente, Guto. mas pra Isso. falar disso aqui é o Guto que tem que falar. O senhor dá licença, só um minutinho. Pode só um chamar, minutinho. pode sair. Ô Guto, vem pra cá, meu caro Guto. Ai, Como nossa. estás? Eu tava amarrado, velho. Tava tudo escuro, tinha uma venda na minha cara, me soltaram, graças a Deus. O que é pra eu falar? Sua esposa? Cara, é pra Não, falar a Natália não faz mais isso. Ela parou. Ah, ela não faz mais isso, ela te trata bem. Tá Parou, bom. agora. Mas é pra agora você ela faz. falar, cara. É pra você falar do 100% da campanha do Catarse do livro Ruído Oficial, cara. Por favor, dê a sua palavra. Rapaz, a última vez que eu cheguei no 100% de alguma coisa faz tempo, hein? Então, no momento da gravação, nós já estamos em 103%. Então, quando começou a campanha, a gente estava bem confiante que ia conseguir, que ia dar certo, porque o podcast vem crescendo, a gente conversa bastante com os apoiadores, a galera incentivou e tal, mas fica sempre aquela coisa, será que a gente consegue chegar na meta mesmo de 100%? E chegou, cara, chegamos com 11 dias de vantagem. Ainda tinha 11 dias de campanha e chegamos no 100%. Então, se você tá ouvindo esse episódio hoje, no dia do lançamento, como o Vinícius falou, dia 9 de setembro, você ainda tem 2 dias aí pra garantir o seu exemplar com brindes. A campanha vai até dia 11. Mas, principalmente, queria dizer muito obrigado a todo mundo que apoiou, seja adquirindo um exemplar ou conversando com a gente, falando que, dando aquela motivação. Muito obrigado mesmo. Vocês foram fantásticos. Jamais achei que... Eu nunca fiz campanha de catarse, porque sempre fiquei com o pé atrás. Isso não vai dar certo e tal. E tá aí. Vocês me fizeram morder a língua. Muito obrigado, galera. Agora eu vou sair porque tem um cara aqui que tá querendo... Tá me olhando meio estranho, velho. O cara é especial, então não é o seu momento aqui hoje, cara. Nós fizemos uma concessão especial a esse convidado, que quando nós convidamos, ele falou, não, eu vou, mas o Guto não pode estar lá. Engraçado que eu tô olhando pra ele, parece que eu conheço esse cara de algum lugar, velho. E aquele conhece esse cara de algum lugar que não é bom, sabe? Não, aquele fulano. Será que ele já acendeu um cigarro? Já acendeu um cigarro, já? Se ele acender, eu vou pedir um. Mas acho que ele não vai querer dividir comigo, não. Ele tá rosnando ali. Deixa eu sair. Falou. Então, meus caros, é isso. O Ruído Oficial atingiu o seu 100%. Estamos no final da campanha. Eu, junto aqui dos meus parceiros, quero agradecer todo mundo que participou, que fez a sua contribuição. A gente só tem que agradecer. Porque é um projeto do Guto, mas também é um projeto do podcast. Então... isso engrandece muito, né? Tanto é um projeto do podcast que ele sai pela Edições Cosmos com o selo O Contato Books. Quer dizer o quê? Exatamente, vem mais aí. Exatamente. E eu acho que mais do que tudo a gente tem que agradecer muito a Leonardo Bussadori. É o cara que... primeiro que ele fez isso se tornar real, né, Guto? Porque... Quando você começou a fazer o livro, eu não sei nem se eu vou fazer a chamada de bloco, não. Já vou começar a trocar ideia aqui já com o pessoal. Por favor, você tá falando com o Gustavo, lembre-se. Eu tô falando com o Gustavo, verdade. Gustavo, quando você começou a fazer o livro, eu lembro muito bem que era só um papo à toa, né? A gente até falava dos capítulos do livro, de virar
episódio e tudo mais. Cara, o Eduardo não tinha nem entrado no podcast ainda. O Eduardo não tinha nem entrado no podcast ainda. E aí você tava falando do livro. Ele falou, pô, tem uns temas maneiros, dá pra gente fazer um episódio de cada um. Não era nem essa ideia de fazer um livro dessa maneira, era fazer um e-book, né? Eu lembro que você chegou até a criar um deles e tal, e a gente soltou no grupo de apoiadores. Aí chega Léo Bussadori e torna isso uma realidade, cara. Isso foi... E é uma puta de uma realidade, não é um livro qualquer. É um livro muito bem diagramado. Não é à toa, né? O Léo Bussadori, ele participou aqui com a gente. É um cara muito experiente no que ele faz. Então, se você que tá ouvindo o episódio... Cara, o livro tá bonito, velho. Tá bonito pra caramba. Mesmo Muito se, bonito. Tá muito bonito. Se você não quiser ler, você ainda vai falar, pô, Guto, o livro ficou muito bom. Sabe? Não, é muito lindo. É muito, ele tem muita imagem. A famosa, eu não sei ler não, só sei ler as figuras. Só pode ir à toa. Pode ir nessa daí que você vai dar bom, tá porque tranquilo. tem muita imagem. Tá muito bom. E o Léo Bussadori, cara, que trabalho, Léo. Cara, é muito louco, velho, porque assim, você vai escrever um livro, você tá pensando no texto, basicamente, né? Na informação que você quer passar, na sequência. Escrever um livro é tomar uma decisão a cada 5 segundos, velho. Tanto que assim, eu nem sei dizer se eu posso dizer que eu demorei pra escrever esse livro. Foi mais ou menos a duração da existência do podcast. Teve o tempo que foi de pesquisa, e essa pesquisa ela acabava acontecendo naturalmente pelos próprios roteiros do podcast que eu ia fazendo, ou então que o Eduardo fazia, que o Vinícius fazia, e aí eu ia aprendendo com aquilo lá, e aí o roteiro do podcast ia direcionando a minha pesquisa, aí a pesquisa... Da pesquisa eu tirava um tema para um episódio, então é quase como uma extensão do podcast, sabe? É uma continuidade do podcast num tema específico, só que por mais específico que ele seja, ele acaba abrindo para muitos outros temas. Então, uma coisa que eu achei muito legal é que o livro conversa com o podcast, sabe? E quando você tá escrevendo, você só tem uma tela em branco ali na tua frente, e como eu falei, você tem que tomar uma decisão a cada 5 segundos, porque você vai pensando em cada palavra, né? Não apenas no sentido do que você quer dizer, se aquilo tá claro pro leitor, mas será que eu poderia escrever isso aqui de uma forma mais interessante, fosse mais agradável de ler? Só que é uma folha em branco. É só texto e uma folha em branco. Eu entreguei o texto pro Léo e entreguei uma sequência de umas, acho que 90 imagens. Isso aí foi um trabalho grande que eu fiz também de pesquisa, que todo mundo que é citado no livro tem foto, projetos, aeronaves, avistamentos. Então, assim, tem imagem pra caramba. O livro tem, acho que mais ou menos uns 10 documentos oficiais num apêndice, né? Que o livro todo é baseado em cima de documentos oficiais dessa pesquisa. Então, esses documentos estão lá, então eu fui atrás de cada um deles. Até pra ler, pra escrever, né? Mas tinha que ter o documento pra aparecer no livro. E entreguei isso pro Léo, sabe? É basicamente como se eu tivesse entregado os ingredientes de um prato, sabe? Ó, Léo, tá aqui o texto, tá aqui as imagens. Agora é com você. Cara, a hora que ele me entregou o material pronto, assim, eu falei, eu não acredito, velho. Jamais que eu teria pensado. Coisas simples, sabe? Como, por exemplo, o livro que tava na minha cabeça era um livro normal, sabe? Um livro que você tem ali só texto e, de repente, uma imagenzinha do lado, tipo, recortada ali, e pronto. Só isso. O que ele fez é quase como se fosse é um livro pela quantidade de texto, mas, ao mesmo tempo, é quase como se fosse uma revista, sabe? Uhum. Um visual bem interessante. Cada página, assim, que você vira, você vê que isso é o que eu... Nossa, tipo, tem que dar muito parabéns pro Léo mesmo, cara. Porque, assim, cada página é um visual diferente, uma diagramação diferente. Então, cada página foi muito bem pensada. Não foi um negócio feito de qualquer jeito. Então, Léo, putz, cara, sensacional, velho. Muito obrigado. E se você é escritor e tá querendo lançar o seu livro, eu acho que vale a pena você ficar esperto com o Léo aí. Edições Cosmos. Edições Cosmos, porque o Léo tá começando e ele já mandou muito bem. Começando a Edições Cosmos, né? O Léo já tem exato, né? Tá começando aí com a editora dele e já tem um Catarse 100% no currículo. Já tá com um livro muito bom lançado, que é o Livro dos Danados. O Livro dos Danados, né? Do Charles Fort. Tá vendendo bem. Foi o bem. episódio que ele, né? Tá indo bem também.
E tem já outras coisas vindo aí, inclusive de Carlos Alberto Machado. Então, se você é escritor e tá ouvindo e tá afim de repente lançar um livro, que é uma editora que tá aceitando, né, dá uma olhada, dá um pouco mais de atenção, porque às vezes o pessoal vai nessa de, vou numa editora maior e tal, e aí a própria editora não dá bola. E o Léo, ele já tá num pega diferente, ele tem muito mais experiência, então fica a recomendação pra vocês. Provavelmente vocês vão ver a gente falando muito mais do Léo durante outros episódios, outras obras, né, em outras oportunidades também. É uma parceria que firmou, né? A Edição Cosmos é uma parceira do podcast O Contato. Não tem nem o que falar, assim. É parceira e ad eterno, a gente não tem nem o que falar. Meu caro Eduardo Oliveira, eu vou jogar pra você começar, só que antes, né, da gente entrar nas nuances do livro, pro pessoal entender. Então a gente já falou da questão do Catarse, de mais ou menos como que foi a ideia pro Guto trabalhar isso aí, como que foi o começo. Eu quero só fazer um lembrete para vocês. Como eu disse, esse livro ele iniciou dentro do podcast O Contato. E existem vários episódios que a gente gravou que praticamente estão dentro desse livro. Uma coisa complementa a outra, porque aqui o Guto vai te mostrar imagens, ele vai te mostrar documentos, ele vai te mostrar alguns relatos diferentes. Então, se você for no episódio, eu não vou nem citar o que é cada episódio, porque senão vai ficar comprido pra caramba. Então, se você for no episódio 6, 7, 29, episódio 29 a gente fala de Felipe Corso, episódio 31, episódio 50, 54 e 55 que a gente fala de Alan Hynek, 63, 64, 65 é talvez a sequência mais importante que a gente fez do livro. MJ12, MK Ultra e Projeto Montauk. Foi uma sequência falando da CIA, falando de projetos da CIA. Depois, episódio 86, esse um pouco mais recente, sobre a Operação Paperclip. Então você tem ali um dedinho da CIA em volta disso também. E por fim, o último mais voltado a essa questão desse acobertamento e de denunciantes, a gente teve o episódio do Harold Malmgren. Então, assim, são 13 episódios que a gente garante que você vai ter o conteúdo falando sobre essa questão da CIA. Então, só de conteúdo, dá nada aí, quase 30 horas de conteúdo só falando sobre o trabalho da CIA. E agora você tem um livro para poder consultar. Meu caro Eduardo Oliveira, vamos começar a sabatinar nosso convidado aí. Sim. Como podemos começar a dar essa sabatinada nele? Sua brincadeira gostosa aí, hein? Ó a brincadeira gostosa. Eu amo a língua portuguesa por causa disso, cara. Você pode transformar uma expressão em um eufemismo para alguma coisa que você não quer dizer só pelo tom de voz. Na língua portuguesa é só colocar um verbo, né? Coloca um verbo, um tom de voz. E um substantivo direto, assim. depois. E um substantivo depois. Não pensa muito, fala um verbo. Correr. Fala um substantivo. Corcel. Agora fala assim, e aí, correu o Corcel ontem, né? Pronto, já entendeu. E aí, o que você acha? Vamos correr o Corcel hoje? Rapaz, deu uma corrida no Corcel ontem. Numa situação que você tá falando pessoalmente com alguém, se tiver uma piscadinha no final, então já é. Nossa. Ou então depende da entonação, Você vira e fala, rapaz, correu o Corcel, velho. O outro fala, puta, sério? Então iremos esmiuçar a brochura. A gente vai esmiuçar a brochura, verdade. Vamos esmiuçar a brochura. Vai lá, meu caro Eduardo Oliveira. Bom, antes de dar uma sabatinada no nosso convidado, só queria lembrar ao ouvinte que é mais recente no nosso podcast, mais complementar aquilo que o Vini acabou de falar. Nós temos aí por volta de 30 horas sobre o tema direto do livro, e o livro tratando de questões históricas, como a gente vai ver nesse episódio. Essa questão histórica que o livro trata, ela tem impactos até hoje. E essas questões que são impactadas até hoje, nós também continuamos tratando aqui. Então, se você pegar uma abordagem mais holística da coisa, a gente tem muito mais conteúdo que se relaciona a isso, na verdade. Por exemplo, este episódio está saindo no dia 9 de setembro, 9/9, e nós tivemos
se não houve nenhuma mudança, pelo menos no nosso dia de gravação estava marcado, para 9 de setembro, uma audiência no Congresso, né? Ou era no Senado? Perfeitamente. No dia de lançamento desse episódio. Isso. Tivemos aí, não podemos comentar a respeito disso no momento, porque para você que está ouvindo agora, estamos no passado. Mas comentaremos aonde, meu caro Eduardo Oliveira? Nós comentaremos no nosso Instagram. Não, olha só. também. Mas também. Tem um outro momento especial pra gente comentar isso aí. Na live ao vivo. Na live ao vivo. Também. Calma, vocês estão me atropelando. A gente tá acelerando... Ó, não vamos demorar muito que o Guto tá soltando ali, velho. Vamos lá. Vou ter que cedar. Eu vou continuar nessas piadinhas de quinta série, o Guto sai. É 2 horas de episódio, velho. Sério, vou ter que cedar ele de novo. Vamos acelerar. Mais rapidinho aqui, então. No nosso Instagram, no nosso X também, o contato_cast. A gente tá fazendo os comentários lá de vez em quando. Também na nossa live ao vivo, né? E aí a nossa live ao vivo, ela acontece sempre na última segunda-feira. Na última segunda-feira do mês. Segunda-feira do mês. 6. Será no dia 29 de setembro. Até lá, então, a gente tem esses meios de interação mais imediatos nas redes sociais, mas a nossa live ao vivo sempre na última segunda-feira do mês. É o nosso jornal Fofocas. Aquele formato que a gente fazia aqui para os ouvintes mais antigos, a gente está fazendo lá no YouTube. Mas agora sim, para a gente dar uma sabatinada. Valendo R$10. Mas você, Gustavo Cornacchione, tô vendo aqui a sua... Olá, vamos começar. Olá, pergunta número 1. De uma forma mais direta, como a CIA manipulou a ufologia? Bom, vamos lá. No começo foi o verbo. Aí passaram-se alguns milhares de anos, segundo alguns bilhões, segundo outros. Mas a história da CIA com a ufologia, até você definir o início dela, um pouco controverso. Por que seria isso? Oficialmente, a CIA nasceu em 1947. Então, o início do envolvimento da CIA com a ufologia é desde o surgimento dela. Mas a CIA surge em 47 como uma decisão que o governo americano tomou após a Segunda Guerra. Você estava ali no ensaio da Guerra Fria nessa época. Antes disso, agências de inteligência já existiam. Só que a novidade que a CIA trouxe foi o C, né? A Central. Antes você tinha a inteligência do Exército, você tinha a OSS, que era o Office of Special Services, que foi a principal agência de inteligência dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. E você tinha as outras forças, a Marinha, né, também tinha sua agência de inteligência. Quando acaba a Segunda Guerra, os Estados Unidos, até a própria tecnologia vai desenvolvendo, a quantidade de informação que você consegue coletar vai aumentando. Você tem que processar isso melhor. Os Estados Unidos, o governo percebeu que eles teriam que ter uma agência que fosse centralizar tudo. A questão da espionagem, da inteligência. A CIA, ela foi criada no dia 26 de julho de 1947. No dia 21 de junho, pouco mais de um mês antes, tivemos o incidente da Ilha Maury, né? O caso Maury Island, onde o condutor de uma espécie de uma balsa que ligava a Ilha Maury ao continente, na costa do Atlântico, na costa leste dos Estados Unidos. Ele estava conduzindo a balsa e ouviu um barulho muito estranho vindo do alto, olhou para cima, ele viu um objeto voador não identificado, muito grande, em formato de disco. Pelo que ele entendeu do que estava acontecendo, o negócio estaria tendo algum problema. E aquilo estava soltando detritos, alguns deles caíram na balsa. O cachorro do cara que estava conduzindo foi atingido e morreu. O filho do cara também estava lá, quase todos eles morreram. E depois disso teve o que entrou para a história como a primeira operação de resgate de um OVNI, que não foi, na verdade. Há indícios que ocorreram outras antes. Mas isso no dia 21 de junho. No dia 24, ou seja, 3 dias depois, tivemos o avistamento de Kenneth Arnold. Uma aeronave do exército americano teria caído naquela região onde ele estava.
estavam fazendo buscas aéreas, e ele era um piloto civil, pegou o avião dele e estava auxiliando nessas buscas, e em determinado momento ele alegou ver alguns objetos voadores não identificados muito estranhos, no formato de pratos, de discos, e o nome disco voador veio desse avistamento dele, no dia 24 de junho. Aí a gente chega no dia 8 de julho de 1947. Nós chegamos no caso Roswell. Então, do dia 21 de junho ao dia 8 de julho, nós tivemos o incidente da Ilha Maury, o caso do Kenneth Arnold, nós tivemos no dia 8 de julho o caso Roswell, e no dia 26 de julho a criação da CIA. Muito próximo. O caso Roswell entrou para a história com essa data, só que não é o dia 8 de julho. Isso é uma das coisas que torna esse caso tão curioso até hoje, porque a própria data em que ele ocorreu, mesmo sendo o caso mais estudado até hoje, o dia exato do suposto acidente, mesmo isso ainda está em debate. Porque dia 8 é o dia em que o escritório de inteligência da base de Roswell emitiu uma nota dizendo que eles haviam capturado um disco voador. Essa nota foi enviada para a imprensa da cidade de Roswell e para outros veículos, e o jornal de Roswell publicou na manhã do dia 8 de julho a notícia que um disco voador havia caído em Roswell e que a base aérea, que aliás era a única base aérea dos Estados Unidos que tinha bombardeiros nucleares. Então a sede dos bombardeiros nucleares dos Estados Unidos em 1947 era em Roswell. E o jornal declarando que tinha caído um disco voador, que a Força Aérea tinha dito, que o Exército tinha dito, e que eles tinham recuperado. E vale uma coisa interessante lembrar: a Força Aérea não existia. A Força Aérea ainda era um braço do Exército. E você tinha a aviação na Marinha lá também. Mas a Força Aérea, como uma instituição separada, ela ainda não existia nessa época. Então, aqui já tem dois aspectos interessantes, né, pra se falar. O termo disco voador não se utilizava antes disso. Antes desses 3 casos. Disco voador já existia um termo semelhante desde o século XIX, que era para descrever umas peças de argila que utilizavam-se para caça, os alvos, né, para treinamento de caça, de tiro ao alvo. Mas o nome disco voador para associar a um OVNI surgiu nesses dias. Foi no caso do Kenneth Arnold, que teve muito mais apelo midiático, teve muito mais visibilidade naquele curto espaço de tempo do que o caso da Ilha Maury. Mas o caso da Ilha Maury também teve notícia, também saiu em jornal. Aí teve o primeiro caso, no segundo caso a imprensa começou a falar disco voador. Isso foi numa outra região dos Estados Unidos. Nós estamos falando de milhares de quilômetros de distância entre Roswell e o local do avistamento do Kenneth Arnold. Em seguida acontece o caso Roswell, e aí o termo disco voador já pega. O jornal de Roswell já falou em disco voador e isso já estava entendido. As pessoas já sabiam o que queria dizer. Disco voador era uma nave espacial alienígena. Isso dá pra gente a impressão de que aqueles 2 casos anteriores, da Ilha Maury e do Kenneth Arnold, eles reverberaram muito. Eles foram muito longe, porque o termo pegou em menos de um mês a ponto de um jornal. Então, assim, as pessoas em Roswell, o jornal de Roswell pôde ficar tranquilo, sabendo que se ele usar esse termo, as pessoas iam entender. Então isso é importante para a gente ter a dimensão do que foram esses 3 avistamentos. Porque falando de hoje, quase 80 anos depois, isso é só uma história. Mas é importante a gente se situar para ver a importância que aquilo teve. Foi algo tão importante que agora eu não estou afirmando. Há pessoas que afirmam isso, outras não, que acham que é apenas uma coincidência, mas que no dia 26 de julho a CIA foi devidamente criada. Há algumas pessoas que associam isso diretamente, essa questão dos avistamentos, e outras que falam não, isso era uma decisão que já estava sendo estudada há muito tempo, aí foi só a promulgação do ato, que é muito mais provável, né? Você não cria uma agência de inteligência central do nada, mas ainda assim mostra que desde a criação da CIA ela já estava próxima do assunto. Depois que acontecem esses 3 avistamentos, a imprensa cai matando em cima do assunto. E isso vira cultura pop, muito rapidamente. Só pra gente poder deixar bem claro aqui uma coisa, né? É que nem você mencionou a questão do termo disco voador. Provavelmente vai ter gente sabichão, né, que vai estar ouvindo, vai falar, não é disco voador, é flying saucers, né?
fato, né? Nos Estados Unidos não se fala disco voador, se fala flying saucers. Seria pires voador, né? Foi o nome abrasileirado pra gente, ficou como disco voador. Mas lá eles viram como pires. E até assim, se você parar pra olhar na interpretação, um disco voador, no português claro, não seria a representação do que o Kenneth Arnold viu naquela primeira vez, né? O Kenneth Arnold, ele viu, a descrição dele foi justamente que eram objetos que pareciam pires voadores. Então, isso aqui eu vou dar um spoiler, vou dar um trechinho de informação mais detalhada. E você que tá ouvindo pode entender o seguinte, ó. Eu tô falando a superfície da história. Dentro de tudo isso que eu falei, tem muito mais camadas de informação que aí no livro elas estão mais aprofundadas. Mas dando uma palhinha do livro, nessa questão que você falou do disco voador, isso aí, na verdade, entrou pra história como que, assim, ó, o Kenneth Arnold, ele disse que os objetos pareciam pires voadores. Sim, ele falou isso. E os repórteres anotaram exatamente isso. Mas a grande verdade é que ele disse que os objetos pareciam pires voadores não por causa do formato deles, mas por causa do movimento. Porque a comparação que ele fez, na verdade, foi em relação ao movimento desses objetos no céu, comparando isso se você jogasse um pires em um lago e ele ia ricocheteando na lâmina de água até afundar. Então, ele disse que os objetos no céu, eles faziam esse tipo de movimento. Eles não estavam voando em linha reta, eles davam saltos assim. Eles iam dando saltos no céu. E ele descreveu como se fossem pires jogados no mar. Pires jogados num lago, na água. E aí os caras falam, pires voadores, flying saucers. Cool, right, sabe? Porque a descrição, quando você vai ver, tem até uma foto no livro do Kenneth Arnold segurando um quadro, né, uma pintura, uma ilustração que fizeram baseado no relato dele. E os objetos, eles não são nem um pouco formato de pires. Eles são o formato daquelas asas voadoras, sabe? Como se fosse uma... Se falasse bumerangue, se falasse bumerangue ia fazer mais sentido. Se falasse bumerangue faria mais sentido. É quase como se fosse uma meia-lua, só que o meio da área côncava dessa meia-lua, ele tem uma barriguinha puxada ali, sabe? Como se fosse 3 pontas ali. Parecia muito mais isso do que um disco voador, que a gente tem a imagem na cabeça. Então, o nome disco voador foi criado não pelo formato, mas pelo movimento que ele fez e que aquela testemunha narrou. E aí a imprensa anotou e passou a impressão, a ideia de uma outra forma. Então você já tem aí no próprio nascimento do termo disco voador o papel da imprensa distorcendo as coisas. E aí dessa forma, tudo bem, uma coisa meio involuntária, mas a gente percebe ao longo do livro que a imprensa está sempre presente no assunto, por mais que se fale, não, a imprensa não fala disso. A imprensa está presente mesmo no silêncio. Essa é a grande questão. O silêncio é estratégico. É a maior estratégia da CIA, não é a única. E aí você tem grande boom de avistamentos por todo o país. E esses avistamentos começam a ser relatados também na Europa, na Ásia. E chegam reportes que isso está acontecendo na União Soviética. Aí uma pergunta que eu sempre me fiz, né? O quanto disso foi porque as pessoas pararam para pensar mais nisso e passaram a prestar mais atenção no céu? O quanto disso foi uma onda, uma trend de Twitter, sabe? Quase uma histeria coletiva, mas não no aspecto negativo do termo histeria, dizendo que assim, foi uma mentira, mas pessoas acreditando que estavam vendo aquilo. Porque quando você nunca ouviu falar de disco voador, você não vai pensar que você viu um disco voador. Alguém precisou te dizer que, olha, existem discos voadores para você olhar para aquilo e pensar, nossa, será que aquilo é um disco voador? Senão você pensava que era um anjo. E o termo disco voador e o fenômeno dos discos voadores, eles ganham enorme força e popularidade e são relatados. O grande boom é junto com o início ali da era espacial, né? Início dos anos 50. É uma grande coincidência, né, cara? É uma sucessão de coincidências que a gente vai começando a comparar desde quando você começa a colocar aí, acontece um caso no dia 21 de junho, e aí vão acontecendo uma série de casos, aí no meio disso
vem o nascimento da CIA, e esses vários casos eles vão se sucedendo até meados do século XXI, cara. Sabe? É muita coisa acontecendo uma seguida da outra, e é muita coincidência pra gente simplesmente fechar o olho e falar, não, gente, é só coincidência, não é nada. É muito difícil você não prestar atenção nisso. Só que aí vem justamente o motivo do livro, né? De como que a CIA conseguiu, com todas essas coincidências jogadas na nossa cara, ela conseguiu ainda dar essa contornada nas coisas, né? Então, ao longo do livro, a minha intenção nunca foi provar para as pessoas que o fenômeno é real. A minha intenção sempre foi explicar por que esse assunto se tornou ridículo e como a CIA usou esse assunto. Só que esses temas, essas coincidências, essas situações, elas vão se avolumando. Então, eu acho que o livro acaba colocando o leitor para pensar o seguinte: será que é tudo coincidência? O que é coincidência e o que não é? E será que há algumas coincidências que foram propositais? Quando eu falo que, depois daqueles 3 avistamentos, por que a gente fala que foi o nascimento da ufologia moderna? Que essa frase é errada, né? Não existe ufologia moderna, não existiu ufologia antes. O nascimento da ufologia. Por que a gente fala que é o nascimento da ufologia? Não apenas porque tiveram esses 3 casos, mas porque teve muitos casos saindo na imprensa e as pessoas se interessaram pelo assunto. Muito mais do que hoje. Quando eu falo isso, você pode pensar 2 coisas, né? Você pode pensar mais, você é livre, pensa o que você quiser. Mas tem 2 coisas que você pode pensar. Uma é, será que a imprensa e o público estavam se retroalimentando? Uma pessoa relatava uma coisa, a imprensa publicava. Aquilo vendia muito, a imprensa passava a procurar mais histórias. Alguém vinha com uma história, a imprensa publicava, vendia muito. Pô, as pessoas estão se interessando, mais gente passa a levar para a imprensa. Então, o nascimento da ufologia é isso. Agora, você pode pensar que esses relatos dessa época são fruto dessa retroalimentação entre o público e a imprensa, ou as pessoas realmente estavam vendo alguma coisa. Dentro da ufologia, muito se fala que esse boom de avistamentos não é uma coincidência, ele está acontecendo no momento que nós detonamos a primeira bomba atômica 2 anos antes, e passamos a ter a capacidade de destruir nós mesmos, destruir o ambiente do planeta. Há uma vertente dentro da ufologia que explica que os avistamentos aumentaram nesse momento. Isso está diretamente ligado com o desenvolvimento das armas nucleares e o desenvolvimento da corrida espacial. Porque isso levou por 2 lados, né? Seja quem está por trás desse fenômeno, essa questão de humanos terem bombas nucleares parece incomodar eles, deixa olhar de perto. E outro lado, porque com o desenvolvimento da corrida espacial, da aeroespacial, você começa a desenvolver mais ferramentas para vigiar os céus e a atmosfera e tudo mais. Então, você vê que a mesma situação te joga para 2 cenários diferentes. É nesse meio que a CIA entra. É no meio disso, dessa dúvida que existe desde 1947, porque essa mesma dúvida que eu coloquei agora, alguém lá naquela época pensou também. Será que isso está acontecendo porque as pessoas estão querendo ver isso ou as pessoas realmente estão vendo isso? A CIA entra bem nesse meio. Qual que era a preocupação dela? Tem uma mudança de sentimento da CIA em relação ao fenômeno. O primeiro sentimento da CIA, se a CIA fosse uma pessoa, o primeiro sentimento da CIA seria apreensão, preocupação. Mas ela não estava necessariamente preocupada que, seremos invadidos por alienígenas que vão nos matar. Ela estava preocupada com, tem muita gente acreditando nesse negócio, as pessoas têm medo disso. Teve um caso onde noticiaram isso, várias pessoas começaram a ligar para a base aérea, congestionou linha telefônica, serviços de emergência ficaram paralisados porque as linhas telefônicas estavam sobrecarregadas. Se o meu inimigo, sabendo que o povo acredita nessas coisas, resolve criar uma simulação de um avistamento de OVNI para congestionar sistemas de radares, congestionar espaço aéreo, causar pânico entre a população, congestionar as redes, as linhas telefônicas, os rádios e tal, ele pode criar isso numa região para chamar uma atenção ali, enquanto do outro lado ele vem, me ataca em outro canto. Essa era a grande preocupação da CIA. Como esse assunto poderia ser utilizado pela União Soviética.
ali no contexto da Guerra Fria. E isso começa em 1947, no início a CIA acompanha de longe. Esse assunto todo, os discos voadores, o caso Roswell e tal, isso aí estava mais na mão do Exército, o Departamento de Defesa. O Departamento de Defesa também foi criado na mesma época da CIA, na mesma época do caso Roswell. A CIA acompanhava de longe. E aí você tem 47, 48, 49, 50, 51, 52. Mais ou menos aí uns 5 anos. Os avistamentos continuam. A Força Aérea é criada em 1948, no ano seguinte. E ela cria o primeiro programa chamado Projeto Sign. Em seguida veio o Projeto Grudge e em seguida veio o Projeto Blue Book. O Grudge e o Blue Book são praticamente a mesma coisa, só mudou a direção. E o Blue Book, ele vai de 52 até 69, são 17 anos de existência do Blue Book. Durou muito tempo esse programa, com orçamento. Um orçamento que se sabe e um outro orçamento que não se sabe. Aí você chega em 1952, o Blue Book já estava em funcionamento. Acontece aquele famoso caso da invasão de Washington. São 2 dias no ano de 1952 em que objetos voadores não identificados sobrevoam a capital dos Estados Unidos. Eles passam por cima da Casa Branca, do Congresso. Caças são acionados, tentam persegui-los, não conseguem chegar perto, não conseguem fazer cócega. Os pilotos descrevem para a imprensa relata as coisas, depoimentos dos pilotos que, olha, seja o que fosse aquilo lá, não tivemos chance. Descreve aquela velha história que a gente fala as características anômalas desses fenômenos aéreos, né? Velocidade instantânea, aceleração instantânea, todas essas coisas aí. As luzes, voos de informação, era mais de um, era um grupo de objetos. Isso acontece durante 2 noites, em 1952. A imprensa, mais uma vez, né, noticia, isso foi capa no mundo inteiro. Então, assim, imagina hoje, tipo, essa notícia, ela saiu na capa do New York Times e de todos os grandes jornais dos Estados Unidos e os pequenos. Discos voadores sobrevoam a capital. É essa a manchete. Imagina amanhã você entra, sei lá, no UOL e tá escrito isso. Discos voadores sobrevoam Washington. É isso que... Então, imagina como que seria. Você vai entrar no Twitter, só vai estar falando disso. Vai ser plantão na Globo. As pessoas vão estar falando disso nos grupos de WhatsApp. Foi exatamente isso que aconteceu em 1952. Isso levou a uma pressão muito grande para cima da Força Aérea a se posicionar. E aí, um general da Força Aérea, o general Sanford, deu uma coletiva de imprensa, falou que eram fenômenos meteorológicos, deu aquela velha desculpa, né? Ele não negou que os pilotos viram algumas coisas lá, mas que foram falhas no sistema de radar, misturado com fenômenos meteorológicos que as pessoas também poderiam ver do solo e os pilotos poderiam ter se confundido no céu, e era só isso aí. E assunto encerrado. E os jornais pararam de falar. Bom, se o general da Força Aérea tá falando isso, então tá. A mídia mainstream da época parou de falar. Claro, sempre ia ter aqueles tabloides que iam tá falando do bebê diabo, do Capão Redondo, esses jornais já existiam naquela época, eles iam continuar explorando a história, só que as mídias que realmente tinham peso, que formavam opinião, abandonaram o assunto. 2 meses depois disso aí, o governo, na época era o presidente Truman, ele convoca a CIA para organizar um comitê que fosse aconselhar o governo a respeito desse assunto. E é formado o painel Robertson, que a gente já falou aqui no episódio. Sim, baita episódio, inclusive. E aí, nesse painel, formado por cientistas de renome e tudo mais, o painel foi organizado pela CIA. Os cientistas se encontraram durante 3 dias na sede da CIA para desenvolver o protocolo com o qual o governo norte-americano deveria tratar o assunto de discos voadores. Então, assim, não existia ainda um modus operandi definido ou um manual de instruções. Em caso de disco voador, aperte o botão vermelho, sabe? Não tinha. Eles se juntaram ali para isso. Então não era um painel para responder o que era aquilo. Era um painel para aconselhar o governo americano a como lidar com o assunto. Isso já diz muita coisa. Tem um trechinho de um documento que está no livro, de um dos memorandos desse painel. Eu vou ler um trechinho aqui, quer ver? Ó. Como resultado dessas considerações, o painel conclui que
As evidências apresentadas de objetos voadores não identificados não indicam que esse fenômeno constitui uma ameaça física direta à segurança nacional. Nós acreditamos firmemente que não há resíduos de casos do fenômeno que possam ser atribuídos a artefatos estrangeiros capazes de atos hostis e que não há evidências que indiquem que o fenômeno necessite de uma revisão dos conceitos científicos atuais. O painel conclui também que a contínua ênfase em registros desses fenômenos nesses tempos de tensão representa uma ameaça ao funcionamento regular de órgãos de proteção do corpo político. Então ele está falando, olha, a gente não viu nada aqui que assusta a gente, fica tranquilo, mas ficar dando muita atenção para esse assunto, nesse momento de tensão, representa uma ameaça. Entendeu o que eles falaram? Uhum. Ficar falando disso é pior. Fica tranquilo, não é um grande problema. É pior ficar falando disso do que ignorar. Então, ignora. É isso que eles falaram. Esse documento, aliás, ele é de 14 de outubro de 52. Memorando para registro. Assunto: problema dos discos voadores. É o título do documento. Uhum. Um outro trecho desse documento fala aqui, ó. Com o objetivo de fortalecer de forma mais eficaz possível os recursos nacionais para o reconhecimento oportuno e o tratamento adequado de verdadeiros indícios de ação hostil e de minimizar os perigos concomitantes mencionados acima, o painel recomenda. Ou seja, com o objetivo de fortalecer a nossa capacidade de reconhecer uma ameaça de verdade e minimizar os perigos que a gente falou ali antes. O que eles recomendam? As agências de segurança nacional devem tomar medidas imediatas para retirar dos objetos voadores não identificados o status especial que lhes foi atribuído e a aura de mistério que infelizmente adquiriram. Ou seja, as agências têm que tomar atitudes para que isso deixe de ser um assunto, para que deixe de ser um mistério. Tem que tornar isso um não assunto. E esse painel, ele não era formado por agentes de inteligência, eram todos cientistas. E as evidências que eles analisaram foram as evidências do projeto Blue Book. E eles escreveram aqui isso, que as agências tinham que tomar atitude para matar esse assunto. E a outra sugestão: as agências de segurança nacional devem instituir políticas de inteligência, treinamento e educação pública voltadas a preparar as defesas materiais e o moral do país para reconhecer com a maior rapidez e reagir de forma mais eficaz possível a verdadeiros indícios de intenções ou ações hostis. O que eles estão falando nesse ponto que as agências têm que fazer? Ou seja, a CIA. Elas devem instituir política de inteligência, treinamento e educação pública para preparar as pessoas para discernir o que é disco voador, o que é uma ameaça de verdade, o que é russo, o que é soviético. E falando dessa forma, discernir entre o que existe e o que não existe. Esse é disco voador? Ah, não, isso não é nada. E a iniciativa para que isso aconteça deve partir das agências do governo. Lembrando que esse painel foi encomendado pela CIA, os participantes foram selecionados pela CIA, as reuniões aconteceram na sede da CIA, então foi a CIA encomendando os cientistas para escrever o que ela queria que eles dissessem. Ah, mas você está tirando isso só desse documento? Não. Tipo, isso é um documento de 1952. Tem outros documentos de 1976 citando esse documento. De acordo com o memorando de 52 e tal, conforme as ações que foram tomadas, entende? Então você tem um outro documento comprovando que essa medida foi tomada. Uhum. E eu não precisei entrar na Deep Web para achar isso. Isso tá no site da CIA, cia.gov. Se você souber onde procurar, você vai achar esse documento lá. E milhares de outros. Nesse primeiro momento, a CIA era... Eu falei que o sentimento dela era de preocupação. Depois de 1919, ela passa a enxergar isso como, opa, isso pode não apenas ser um problema, né? Porque se o meu inimigo pode se aproveitar disso para me atacar, eu posso me aproveitar disso para atacar ele. E esse ataque não precisa necessariamente ser você bombardear o outro país. Esse ataque pode ser simplesmente você desenvolver uma tecnologia que vai deixar o seu inimigo de joelhos. E aí, na mesma época onde você vai olhar nos relatórios do projeto Blue Book, que até o professor Tácito citou, né, que você vai ter picos de avistamentos
nos relatórios do Blue Book. Verdade, a gente não citou o episódio com o professor Tácito, né? Que não é focado na CIA, mas, né? Mas a CIA tava até os ossos, né? Ali até o último fio atolada nessa história, né? Sim. Aí você vai ver que um dos momentos de pico de avistamentos, não dá nem pra falar que é um pico, é uma curva ascendente, que ela só vai aumentando, coincide com aquela década ali, onde foram se desenvolvendo novos aviões. Eu exemplifiquei no livro 3 aeronaves que estavam desenvolvendo tecnologia stealth dessa época. O A-12 é uma delas. Essas aeronaves estavam em teste na mesma época que essa curva ascendente de avistamento aconteceu nos anos 50 e anos 60. Eram aeronaves que voavam muito mais alto do que qualquer outra coisa que o ser humano já estava acostumado a ver no céu. Elas voavam acima dos aviões de cruzeiro, dos aviões comerciais. E visualmente elas eram diferentes do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Eram bolas de luz, pequenos pontos de luz no céu, muito estranhos. O que compensava mais? Instigar a população a achar que aquilo que ela viu foi um disco voador, ou jogar o jogo da verdade e falar, não, olha, aquilo ali, nós estamos desenvolvendo um bombardeiro invisível a radar, tá? Mas é segredo, não conta pra ninguém. Porque os soviéticos não podem saber, mas a gente vai contar pra vocês, tá? Então, assim, você perguntou, né, como a CIA manipulou a ufologia. Primeiro, ela nega e torna aquilo um não assunto, ela ignora, diz que aquilo não existe, ela ridiculariza. Depois, ela usa. A ufologia se torna uma grande ferramenta pra camuflar muitos testes, tanto da corrida nuclear, da corrida espacial, esconder aquilo do seu grande rival, da União Soviética. E a CIA, ela alimenta isso. Então você pode ver que já entra numa discordância com o próprio memorando ali do painel Robertson, que falava que, olha, as agências devem trabalhar a educação das pessoas para que elas entendam que isso não existe e que elas possam discernir entre uma ameaça real e um delírio, como um disco voador. Pouco tempo depois, você tem a CIA colocando agentes, e isso está em documentos, colocando agentes com documentos falsos, se tornando membros voluntários de grupos de pesquisa ufológica nos Estados Unidos, ex-militar do exército. E a CIA coloca indivíduos lá dentro, se passando por entusiastas ou por pessoas que tiveram alguma experiência, e essa pessoa começa a fazer 3 coisas: passar informação falsa, confundir as informações reais que eles têm. Você é um espião que está dentro daquele grupo, e você vê que os caras têm uma pista que é verdadeira, eles têm uma coisa quente ali, você apresenta alguma coisa, passando alguma credibilidade para eles, que desestimule eles aí atrás daquela pista. Convence eles de que aquilo ali eles estão errados. A terceira missão desses agentes infiltrados nos grupos de ufologia era causar treta, dividir, causar divisão. E isso acontece e vai continuar acontecendo. É algo que acontece até hoje. O grande nome hoje em dia que se fala disso é o Luiz Elizondo, que não é da CIA. O Luiz Elizondo é do Pentágono, mas é um agente de contra-espionagem, de contra-inteligência. E pra mim, e aí é opinião pessoal, eu não tenho nenhum documento que prove isso, mas o Elizondo, ele faz bem isso. Por isso que tem muita gente que fala assim, o Elizondo, não boto mais fé nele, não dá pra prestar atenção no que ele fala, é melhor ignorar. Não, nem a pau, velho. Porque ouvindo o que ele fala, você pode se guiar. Porque a grande tática da CIA, ao longo desses 80 anos, é misturar verdade com mentira a ponto de você não conseguir discernir uma da outra. Então tem muita coisa que o Elizondo fala que tem grande chance de ser real. Quando ele traz essas coisas, ele ganha credibilidade, né? O Elizondo ele trabalha muito naquele fundinho de verdade, né, cara? Tipo, ele fala, aí a gente fica naquela de, pô, mas será que dá pra confiar no cara? Porque, principalmente nos últimos meses, né? O Elizondo deu nos últimos anos aí, se parar pra pensar. Deu umas falhas aí bem feias. Mas, ao mesmo tempo, pô, o cara... Alguma coisa ele viu. A questão que agora o pessoal tá se perguntando é... O Elizondo já foi um agente de contra-inteligência. Ele tá jogando a favor ou contra? Esse que é a grande questão do momento. Né? Então, ele vem da carteirada que ele é
do Pentágono e que ele foi diretor do ATIP e tudo mais. E aí ele traz algumas informações e questões que vão confirmando, ou que pelo menos as pessoas recebem como confirmações de coisas que elas já acreditavam ou que elas queriam acreditar. No momento que você tem, tipo, 30, 40 anos de gente falando de Operação Prato. Aí o Elizondo abre o livro dele, capítulo 1, chama Colares, sabe? Mesmo que você não queira, você não bote fé, você desconfie, você fala, opa! Sabe? Então, assim, ele te dá uma coisa, ele te entrega algo ali. Se aquilo ali é confiável ou não, não sei. Mas o modus operandi, não apenas do Elizondo, o modus operandi das agências de inteligência sempre foi no longo prazo, nunca foi no curto prazo. Então, no longo prazo, é a operação de envenenar o poço. Você tem um monte de gente morrendo de sede e você não gosta dessas pessoas. Você acha que ficaria melhor sem elas. Então você cava um buraco, constrói um poço. E você enche esse poço de água. As pessoas olham pra você e vão falar, nossa, como esse cara é bom, ele nos salvou, a gente ia morrer de sede. Muito obrigado. E você vai dando água, enchendo o poço de água, elas vão bebendo, matando a sede. E aí quando você tá terminando, o último golinho de água que você vai colocar ali, você coloca um veneno. As pessoas já estão vindo em você com sede. Você já conquistou elas. Aí no fim você coloca uma coisa ali, que você envenenou o poço. Você mata o poço. O poço é a credibilidade do assunto. Sim. Você coloca o Elizondo falando, aparece... Puta, cara, quem apareceu mais que o Elizondo? Nem o Bob Lazar apareceu mais do que ele. Tipo, o cara foi em CNN, todos os canais abertos. É como se você tivesse é como se o Elizondo fosse da Globo, sabe? No dia seguinte fosse no Jornal da Band, no dia seguinte na Globo News, na CNN aqui no Brasil. Todo dia, um cara falando isso para as pessoas do país inteiro, direto. E isso foi criando um movimento. Tanto é que agora, pô, você tem aí audiências e tudo mais e tal. Só que aí de tempos em tempos ele vem, ele dá uma cagada, velho. Ele faz uma coisa que é tão ridícula, que é tão absurda que aquilo seja verdade. Não que aquilo seja verdade, que o cara fez aquilo, que você fica, não é possível o cara que é um agente de contra-inteligência do Pentágono não ter percebido que esse negócio que ele tá falando que é um disco voador, na verdade é um círculo de irrigação numa foto de um campo, de uma plantação. Foi forte. E antes disso ele posta uma foto, olha, isso aqui é uma foto, um vídeo de algo que foi filmado na Romênia e tal, um fenômeno anômalo que aconteceu, eu recebi de fontes aqui, pá. E aí você vai ver a foto, tipo, levou 2 horas no máximo pro pessoal no Twitter já falar, peraí, não, isso aí é o reflexo de um lustre no vidro da janela pelo qual a pessoa tá tirando essa foto. Você olha pra foto, parece que tem um negócio lá no céu, lá fora. Não, aquilo ali é o reflexo do lustre no vidro da janela. Pô, o agente de inteligência, de contra-espionagem, que já contou um monte de missão muito louca, que fala que foi treinado em visão remota. O cara não consegue ver isso? É aí que vem os questionamentos dele, né? Então, assim... Vocês acreditam que ele deu mancada? Que ele simplesmente Caramba. deu bobeira e não reparou? Caramba. Uma baita de uma mancada ainda. Não. É uma mancada? Agora assim, vocês acreditam que foi uma mancada? Ah, você fala se foi um deslize, na verdade. Vocês acham que foi sem querer? Não. O cara com esse background dele, o cara com a experiência que ele tem, supostamente tem, né? Totalmente estratégico. Que ele foi militar e que ele foi do Pentágono e que ele foi... Essas coisas são confirmadas, realmente. Ele era agente de contra-espionagem, realmente. Agora, não dá pra acreditar nem por um segundo que aquilo ali, esse cara tão fodão, postou aquela foto sem querer. Opa, erro de avaliação, galera, foi mal. Então, quando ele faz isso, não é ele que tá sendo queimado. As pessoas podem achar que ele tá sendo queimado. Não, é o assunto. É todo o movimento que tem dentro desse assunto. O crescimento do interesse por esse assunto. E ele fazendo isso, por exemplo, ele se tornou um cara extremamente conectado com Jeremy Corbell, e aí envenena o poço. Se as pessoas te veem muito associado a ele, putz, será que eu posso acreditar nas coisas que o Gustavo falava? Porque o Gustavo se informava com ele, entendeu? Você descredibiliza toda uma rede. E pra CIA, essa é a grande jogada e sempre foi. Essa sempre foi a grande estratégia. É muito mais vantajoso você manter a dúvida do que você falar se
dar uma resposta definitiva. Porque quando você dá uma resposta definitiva, você se expõe. Você expõe o que você sabe, você expõe o que você não sabe, você expõe o que você tem e o que você não tem. Quando você mantém a dúvida, é o blefe. O jogador de pôquer que não sabe blefar, ele tá perdido. Pôquer sem blefe, você não anda, não tem jogo, simplesmente não tem jogo. Pra CIA, esse sempre foi o modus operandi. É até hoje, continua sendo, e eu imagino que vai continuar ainda por muito tempo. Que nem a gente falou, a gente já fez bastante episódio com conteúdo do livro. Tem algum do que você pesquisou que, tipo assim, porra, a gente não gravou disso aqui, mas eu queria ter gravado? Que você acha que é um dos pontos principais, assim? Cara, um dos assuntos que tem no livro que a gente ainda não falou oficialmente, falamos várias vezes, mas não falamos oficialmente sobre ele, é o Jacques Vallée. Nós vamos aí em breve, teremos aí nossos episódios sobre Jacques Vallée, um cara que a gente já falou muito aqui no livro, no podcast, e que no livro ele entra pela ligação dele com o projeto Blue Book. O Vallée, ele foi, né, assistente do Alan Hynek no projeto Blue Book. Quando o Blue Book foi encerrado, ele e o Hynek continuaram as investigações deles. Ele não teria escrito os livros que ele escreveu se ele não tivesse tido acesso às informações através do Blue Book e se ele não tivesse visto o que foi feito com o projeto Blue Book. Porque antes do encerramento do Blue Book, foi realizado um estudo encomendado pelo governo, que ficou conhecido como o relatório Condon. Foi em 1969. Esse relatório foi encomendado pela própria Força Aérea, em parceria com a CIA, para a Universidade do Colorado avaliar os 17 anos do projeto Blue Book. Tinha um astrônomo, que era o Dr. Edward Condon, que era o diretor dessa avaliação. Eles concluíram dizendo que, após 17 anos, não havia nada de muito sólido que justificasse a continuidade do projeto Blue Book. Aquilo lá tudo era simplesmente besteira. Não tem nada ali. Tá tudo explicado. Uhum. E aí o Vallée ficou extremamente desiludido e falou, quer saber, Estados Unidos? Tchau. Voltou pra França. E aí, na França, ele decidiu abandonar a ufologia. Falou, não quero mais saber de ufologia. Isso é uma palhaçada. Ninguém tá afim de descobrir o que tem por trás desse assunto. A ciência não é o mais importante, é a informação, é o controle da informação. Eu não quero mais me envolver nisso. Já sei o que eu vou fazer. Vou ler livro de fada. Vou ler livro de folclore e lenda, que eu ganho mais. Aí ele começou a ler livro de folclore e lenda. E nós estamos falando de Jacques Vallée até hoje. Uhum. Entendi. E aí a gente vai fazer um episódio completo sobre Jacques Vallée. Mas isso aqui já fica como um trailer. Um prequel. Esse episódio do... Um prequel. Exato. Episódio. Um teaser do episódio. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Bom, então eu até Pera só um segundo que o Guto soltou. Peraí, chama a Raio de novo. Não, deixa ele preso aí. Quieto! Fica quieto! Ó! Isso. Guto é Quietinho. um cachorro, velho. O Guto é um Não, cachorro. é o Guto. O Guto é um cachorro. Caralho. É que vocês não viram de fim de semana. Bom, eu ia fazer uma observação quando eu fiz uma observação, não, uma brincadeira quando eu fiz a pergunta lá no começo, que é justamente a pergunta que é o subtítulo do livro, né? Como a CIA manipulou a ufologia. Eu ia brincar até com a arte na capa do livro. Como a CIA manipulou. Por um porque... tempo esse foi o título do livro. Aí a gente falou, não, calma, não vai dar muito Aí certo. ele pensou, melhor não, né? Eu tô falando da CIA, não é uma boa ideia. Na verdade não fui eu que pensei, não. Quem pensou foi o Leonardo. Foi o anjo Leonardo Bussadori. Ainda bem que teve um freio, porque eu tava, bota isso aí mesmo, foda-se. Tá aí explicado, certo? Agora a gente vai embalar essa explicação. Você acha realmente que a CIA causou um dano... Bom, causou um dano não, a gente sabe disso, né? Essa interferência.
Mas até onde você acha que foi essa interferência nesse sentido de, com perdão da expressão, de fuder a ufologia? Existe algum aspecto da ufologia que a gente vê hoje que não foi tocada pela CIA nessas décadas todas? Existe algo que não teve nem que seja uma mínima influência dessas agências de inteligência no passado? Cara, depende de algumas coisas. Se você partir do princípio que esses fenômenos merecem ser estudados, que tem coisas ali que realmente valem a pena, que existem mistérios ali, a CIA atrapalhou demais. Porque se pessoas de credibilidade, com treinamento militar, aeronáutico, têm relatado avistamentos no céu, fenômenos anômalos, vou me ater apenas à ideia de disco voador. Não vou falar de abdução, nada disso, só falando de aeronaves ou objetos no céu realizando manobras impensáveis. Se a gente partir do princípio que essas pessoas estão contando a verdade, a CIA literalmente fudeu, não apenas a ufologia, mas todo mundo, porque quando os Estados Unidos diz que ele quer ir à Lua, levar um homem à Lua, todo o país se moveu naquela direção. Diversas empresas, diversas indústrias, setores inteiros da economia que não existiam, passaram a existir depois que os Estados Unidos falou, olha, vamos botar um homem na Lua antes da União Soviética. Como que isso não teve um impacto? Quantos produtos tiveram que ser desenvolvidos? Quanto dinheiro girou na economia para que isso acontecesse? Quantos empregos foram gerados por causa disso? Se esse assunto fosse levado a sério, se houvesse estudo sobre isso, você poderia ter um caminho diferente para o desenvolvimento de algumas tecnologias. Se a gente estivesse abertamente disposto e motivado a botar a nossa ciência, o melhor que a gente tem, publicamente para descobrir o que é isso. E não é o que acontece. O que acontece é que não são os melhores cientistas que vão trabalhar nos projetos que estudam esses fenômenos. Isso não. Se é disco voador, se é alienígena, não sei. Que tem projeto estudando? Tem. Sempre teve. Isso é documento. Isso é um fato histórico. Existem programas de pesquisa do que é disco voador. No livro você vai conhecer pelo menos uns 5. Não são os melhores cientistas que vão parar nesses programas de pesquisa. São aqueles que têm mais capacidade de guardar segredo. Ou aqueles que têm uma capivara bem pesada, bem suja, que falam assim, olha, você vai trabalhar para mim fazendo isso, e se você não trabalhar, eu libero quem você é aqui. Você tá exposto. Eu acabo com a sua vida. Eu conto teu segredo pra tua esposa. Eu conto pras pessoas que você, na verdade, não é um velhinho que veio de Montana. Na verdade, você se chama Klaus e você era um general nazista. Na verdade, você se chama Cláudio. Que susto. Eu mudei no meio do caminho. Ai. Então, partindo desse pressuposto, todo um avanço poderia ter acontecido. Nossa história poderia ter sido outra. Se você partir do pressuposto que, olha, na verdade, a CIA fez isso tudo, mas disco voador não existe, não dá. Não existem evidências, não existem provas, não existe nada sólido. Isso é uma lenda, um mito, uma tradição moderna que se criou, que as pessoas estão adaptando os mitos do passado para a ufologia, porque estamos na era moderna. Então, se a CIA fez isso, não tem nenhum problema. Tem alguns problemas, porque essas providências, essas iniciativas da CIA, elas foram feitas. Dinheiro foi gasto. Dinheiro foi gasto e não foi computado. Então, teve muito desvio de dinheiro. Muitos projetos secretos, muitas vezes extremamente antiéticos, foram realizados debaixo desse guarda-chuva. Muita gente foi enganada, um povo inteiro foi enganado. E como os Estados Unidos influenciava todo um hemisfério naquela época, é o que eu cansei de falar, Estados Unidos é o trailer do mundo. Eles influenciam o modus operandi dos países que estão vindo ali abaixo na cadeia alimentar. Então as agências de inteligência vão se basear no manual que a CIA manda para lidar com esse assunto. Nos anos 60, 70, tinha a Escola das Américas, né, que era uma iniciativa da CIA para ensinar táticas de tortura para agências de inteligência e de repressão das ditaduras militares da América Latina nos anos 60 e 70. Então aquelas táticas de você quebrar a mente de uma pessoa para você obter segredos dela, que estudaram no MK Ultra para ver se, olha, se eu der uma dose cavalar de LSD pra esse cara, ele vai falar, vai abrir o jogo. Aquelas coisas que eles estudaram no MK Ultra, cuja própria estrutura de segredo estava extremamente ligada com
com esses programas de ufologia, tanto ligada diretamente por mesmas pessoas envolvidas, ligada também com a utilização do mesmo formato, da mesma forma. Ó, esse pessoal aqui já guarda segredo muito bem desse jeito, vamos copiar. Você tinha aquelas técnicas desenvolvidas no MK Ultra sendo utilizadas na América Latina. Então, as torturas realizadas no DOI-CODE, os voos da morte na Argentina e no Chile, os desaparecidos no Uruguai, toda pessoa que foi vítima de uma ditadura, uma ditadura militar na América Latina, e você pode falar de outras regiões. A CIA era quem dava o e-book. Tó, você quer fazer? Tó, tá aqui. É assim que faz. Então, a CIA manipulou a ufologia porque se disco voador existe ou não, não interessa. Para a CIA, o que interessa é se as pessoas acreditam neles. Essa era a observação que eu ia fazer. No final das contas, o livro não é sobre a existência ou não de discos voadores, extraterrestres, interdimensionais, criptoterrestres, fadas, sei lá, o que quer que seja. É sobre como uma agência de inteligência, na verdade, não só uma agência de inteligência, né, mas focada na CIA, mas envolve outras organizações aí também, como elas se aproveitaram desse assunto e manipularam o assunto para os seus próprios fins. Então, não interessa se você acredita em ufologia ou não. A ufologia existe, né? Disco voador não sei, mas a ufologia existe. Essa é a questão. É uma boa observação. Uma coisa interessante é que, assim, o pessoal falando do MK Ultra, tem um documento do MK Ultra, a capa de um documento do MK Ultra no livro. E quando se fala do MK Ultra, focam muito no aspecto mais sci-fi dele, sabe? De você apagar a mente de uma pessoa, de algumas pessoas que eles estudavam lá terem poderes psíquicos, de você controlar a mente de uma pessoa, quase como se ele fosse um drone humano, e você controla com um joystick. Fala-se muito disso do MK Ultra, não quer dizer que eles não tentaram fazer isso, ao contrário, eles tentaram. Pessoas com supostos poderes paranormais, parapsicológicos, foram estudadas, de fato. Mas a grande questão é, quando você pega na capa do projeto MK Ultra, tá escrito na capa que o MK Ultra, a palavra não é controle, a palavra é influenciar, não é controle da mente, mind control, é behavior influence, influenciar comportamento. Então o objetivo do MK Ultra, isso que é o importante da coisa, cara. As pessoas acham que o MK Ultra não chegou a nada, os caras, o programa existiu por quase 21 anos, e foi isso, não chegaram em nada, acabou o assunto, tudo bem. Mano, 21 anos, gastando dinheiro pra cacete, tinha mais de 3 mil pessoas envolvidas no programa. Os caras não descobriram nada, não avançou nada, não teve nenhuma coisa que eles... olha, isso aqui não é o objetivo final. Mas olha aqui que legal isso aqui que eu descobri. Quando a gente fica falando de controle da mente, a gente tá inconscientemente influenciando nós mesmos a achar que isso era muito impossível de ter acontecido. Quando você fala em controle da mente, mano, isso é muito Stranger Things pra ter acontecido. Não. Mas quando você lembra que o que tá escrito ali é influenciar comportamento. Pô, a profissão que mais cresce hoje em dia, que você perguntar pra qualquer molequinho na escola o que ele quer ser, ele vai falar que ele quer ser o quê? Influencer. Surgiu uma profissão da pesquisa dos caras. Você tá dizendo que o MK Ultra gerou as redes sociais? Não, tô falando que se você quer abrir uma fábrica de bolos, onde você vai fazer 1000 bolos de chocolate por dia, qual que é a coisa mais importante que você tem que saber? Não sei. Fazer bolo. Você tem que saber fazer um. Você tem que saber fazer um bolo. É porque eu não sei fazer bolo. Sou péssimo. Tá certo aí. Mas você tem que saber fazer um bolo, pelo menos, pra você poder fazer 1000 iguais depois. Influenciar a mente da pessoa. Antes de você querer influenciar a mente de uma massa inteira, você tem que conseguir influenciar a mente de um. Esse momento que a gente vive hoje, de grandes massas da sociedade terem pensamentos totalmente opostos e ideias que vêm, elas não sabem nem da onde. E eu não tô dando nomes aos lados, não, hein? Não tô dando nome ao lado A, ao lado C, não. Tem dos dois lados isso aí. Esse negócio de vir uma informação que você não sabe nem da onde, e essa informação vai pegar você e mais umas 10 mil pessoas que viram aquilo e te mirar pra um lado, pra você conseguir fazer isso com 10 mil, você tem que conseguir fazer isso com um primeiro. E o estudo disso começou ali, no MK Ultra.
E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, então, meus caros ouvintes, é mais ou menos isso aí. O homem tem coisa pra falar. E já falou 30 horas, e agora tem mais um tanto aí pra você ouvir. O livro já tá garantido. Antes do Catarse já tava garantido, e agora, né, chegou ao 100%, já passou do 100%. Então, pra quem adquiriu, você vai receber o seu livro e os seus brindes, né? Os seus... Não vou falar brinde porque, né? Recompensas. Tudo tem... Isso, as recompensas. Obrigado. Né? Porque não é brinde, tudo tem um custo. Mas as recompensas, né? Para cada nível de apoio, em breve. E aí tem uma outra coisa que nós temos que sempre lembrar vocês, já que estamos falando de alguns episódios para cá. No feriado de novembro, dia 21 e 22 de novembro, estaremos eu, Guto e Eduardo na ETXP em Belo Horizonte, organizada pelo nosso caro amigo Morgan Almeida, do Projeto Contato Podcast. Ah, que susto, achei que era o Morgan Freeman. Seria maravilhoso. Seria organizado por Deus, isso aí seria no céu. Exatamente. Tô de boa. E esse evento contará com uma quantidade bem grande de palestrantes, inclusive nós. Mas principalmente estaremos lá trocando ideia com vocês. Se possível, o Guto autografando o livro de quem levar o livro para ser autografado. A chance da gente estar com o livro lá também para venda lá é grande. O Léo Bussadori já tá vendo isso. Nós vamos levar o livro lá. Exatamente. Fora Jackson Camargo, Marco Aurélio Leal e uma galera, né? PH, o Arthur Neto. Arthur Neto. Sim. Vai estar uma galera lá. Uma das garotas que foi testemunha do caso Varginha vai participar. Exato. Né? Lauro Miguel, do caso Cláudio. Então o evento... Qual caso? Caso Cláudio. Ah, tá. Como que foi, Guto? Caso Cláudio do... Klaus. Cláudio. Sim. Caso Klaus, né? Caso Klaus. Isso que a gente tá falando aqui do Cláudio, só apoiador sabe. Entende o que a gente tá falando. É piada interna do grupo de apoiadores. Que você pode fazer parte apoiando com o link que está abaixo. Olha como vem. Olha como vem, ó, tá vendo? Muito bom. Ó como que faz a ponte aí, ó. Então o link que está abaixo aqui, você pode apoiar com o valor que você puder e fazer parte do nosso grupo de apoiadores e entender o que estamos falando referente a Cláudio. Mas o evento maravilhoso que acontecerá agora nesse final de ano e você tem a chance de poder conhecer a gente no momento onde nós estaremos nos conhecendo. Eu, Guto e Eduardo, a gente não se conhece pessoalmente, pelo menos é o que a gente imagina. Coincidência maior só eclipse, né? Exatamente, só eclipse. Eu acho que nem eclipse, cara. Porque desde que o podcast começou, a gente teve alguns eclipses já, encontro nosso nenhum. Jamais. Eu acho que se a gente olhar para pros membros aí, né? Da bancada, PH, eu, vocês, uma galera. Se a gente somar a massa de cada um, podemos dizer que é um elenco de peso, né? Totalmente. Muito peso. Muito peso, Mas né? muito peso mesmo. Se somarmos a massa e adicionarmos uma aceleração gravitacional, certamente teremos um elenco de muito peso. Muito peso. Então... São orbes, vários orbes. Sim. Formatos de orbes. Galera em equilíbrio hidrostático aí. E olha, você poderá presenciar o momento em que nós três nos encontramos pela primeira vez. Olha isso. Deixo isso pra você. Além disso, você pode ter o seu livro Ruído Oficial autografado pelo autor Gustavo Cornacchione, que assim como o Guto do Contato estará lá, né? A gente vai desamarrar ele. Tá rolando um bolão aí sobre esse primeiro encontro dos três, assim, que é assim, quem vai ser o primeiro a tirar a roupa? Não tô falando que... Só tô falando que tá rolando esse bolão.
Tá rolando bolão aí e aceito proposta. Mas aí... Dependendo, eu posso tirar. Se alguém falar um valor alto aí, também. E você pode interagir, claro, com todos os outros... como eu diria, todos os outros que estarão lá. Não só essa galera que o Vini citou, mas pessoas que também se interessam pelos assuntos que você se interessa e também ouve os podcasters que você ouve, assiste os youtubers que você assiste, lê os escritores que você lê, enfim. E você pode, por exemplo, ter a oportunidade de perguntar pro Jackson Camargo, da Noite Oficial do Jackson, o que ele estava fazendo em 11 de setembro de 2001. Olha aí. Caralho. Você pode perguntar isso pra ele. Eu incentivo você que está ouvindo e que estará... Reginaldo estará lá. Nosso caro amigo ouvinte, apoiador Reginaldo. Reginaldo, chega para o Jackson e pergunta para ele o que ele estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. Você tá no mesmo grupo que ele, adiciona ele, manda uma pergunta do nada. Reginaldo, Jackson. Coitado do Reginaldo, cara. O Reginaldo é um cara tão gente boa. Tem que escutar essa história, velho. Olha. É muita sacanagem. É muito sacanagem. E aproveitando até, o Du acabou me lembrando de uma outra coisa. O Guto também participou do Paranormal FM, falando sobre o livro, né? Um abraço pro Ribas e pro Léo. A gente tem que trazer eles aqui também para fazer um episódio com a gente. Ele participou lá falando de outras coisas. E o Guto aqui, ele conseguiu trazer mais conteúdo de dentro do livro. Lá o Ribas e o Léo fizeram perguntas de curiosidade mesmo. Foi uma entrevista bem maneira. Eu diria que na entrevista com eles, deu uma visão geral maior do livro, assim, e hoje foi um pouco mais detalhado. Mais aprofundada, né? Porque o que eu falei pra eles, vocês já sabiam, né? Não tinha como... O que são as 30 horas de episódio que a gente já falou aqui, né? Então quem é ouvinte do podcast, o episódio que o Guto gravou com eles lá, entra nos pontos que a gente já tem em episódios feitos aqui. Mas vá lá, prestigie, manda seu comentário. E o nosso caro Eduardo Oliveira também participou de um episódio no Acredite Se Quiser, falando sobre objetos interestelares, e entraram num papo bem astronômico ali, junto com o Jacaúna. Então foi um papo bem maneiro, foi bem legal. E eu já deixo o recado para vocês. Para a próxima semana, fiquem atentos. Vai sair episódio duplo do Contato com Acredite Se Quiser. Então fica aí. Será o Contato Se Quiser. O Contato Se Quiser ou Acredito no Contato. Acredite no Contato. É mais ou menos isso. Então fica aí o convite pra vocês. Tá certo? Bom, meus caros, eu não vou nem pedir a consideração final dos meus amigos aí, porque hoje foi um papo mais solto, mais o Guto falando da obra dele. O Guto tá preso, né? Então a gente mantém ele ali. E esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Estamos chegando no 100. Nos encontramos na próxima semana em mais uma edição do O Contato Podcast. Natália, puta merda, eu tô preso faz 2 horas aqui, você não me ouviu? Pô, eu tô aqui fazendo barulho, falando pela Caralho, que dó da Natália. O cara aqui veio me soltar, mano. Que dó da Natália. Ele falou que chamava Gustavo. Ele entrou aqui no quarto, me amarrou, me prendeu, falou: hoje eu vou dar entrevista no teu lugar, você fica quieto aí, seu vagabundo. E ele me falou que você sabia. Dó da Natália, cara. Ah, beleza. O Guto foi preso. Natália, ajuda o cara aí a deixar Peraí, que eu tô falando com ela aqui. Peraí, Natália, traz papel higiênico pra mim, pelo amor de Deus. Fiquei 3 horas aqui. Tá tudo sujo. Usei o coitado do gato pra me limpar. Olha o pelo dele. A Natália. Não desmancha nunca. Agora de falar de ET. Falar de ET agora tem dupla personalidade ainda. Não, o pior de tudo é que eu não estava falando com a Natália, eu estava falando com a parede, eu estava fingindo que a Natália estava. Olha aí, é pior ainda, Sim, meu pior. Ai.
Por algum motivo isso faz mais sentido ainda. Agora coloca isso aí no fim do episódio. Fragmentado. Não, Uma mente brilhante. Não, coloca assim, fragmentada, com H. Fragmentada. Ai, Caramba. é isso, gente. É isso.